Shalom, meu querido, minha querida, dando continuidade ao nosso estudo, nós citamos anteriormente o significado do nome de Jonas, que é pomba, porém ele teve um procedimento totalmente diferente daquele nome que ele carrega. Ele poderia muito bem ser chamado de gavião e não de pomba. Por quê? Porque ele esteve em guerra com Deus e com as pessoas. Mas por que essa mudança de comportamento? O porquê dessa mudança de atitude? Algo que a gente precisa parar e pensar. Há alguns estudos atrás, eu comentei algo com vocês, a gente tem muita impressão que nós somos meros alto-falantes de Deus, vamos dizer assim, quando nós estamos profetizando. Então eu sempre imaginei assim aquela cena, Deus falando assim, filho meu, e eu dizendo, eis-me aqui, diga assim ao meu povo, tá? Povo meu, aí eu digo, povo meu, não faça isso, e eu digo, não faça isso, mas faça aquilo, e eu digo, mas faça aquilo, porque se você fizer isso, aí eu repito, porque se você fizer isso, vai acontecer aquilo, e eu repito, e vai acontecer aquilo. Não, muitas vezes nós recebemos a mensagem, nós assimilamos a mensagem, nós digerimos aquela mensagem e nós repassamos isso para as pessoas. De novo, Deus é um ser pessoal e Ele está lidando com pessoas. Então Ele lida com você de uma forma, Ele lida comigo de uma forma, a mensagem é a mesma. Mas como você entendeu essa mensagem? Como eu entendi essa mensagem? Como aquele que está ao teu lado entendeu essa mensagem? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. E voltando novamente, qual era o contexto de Jonas? Qual era a sociedade que ele vivia? Qual era o papel que ele desempenhava nessa sociedade? Então vamos lá. Nós sabemos que todos os reis tinham os seus profetas. E qual foi a época que Jonas profetizou? Jonas profetizou no reino do norte, tá? No reinado de Jeroboão. Jeroboão II. Jeroboão II reinou, segundo os estudiosos, entre o ano 793 e o ano 753. Se você acompanha a história dos reis, que seja lá no livro de Reis ou que seja no livro de Crônicas, existem vários reis, existem vários períodos de reinado. E o reinado de Jeroboão II foi um dos maiores reinados, um dos mais extensos reinados. Por quê? Ele reinou em Samaria durante 41 anos. Então, se a gente pegar a história, se a gente pegar a realidade do povo do norte, do povo do sul, você vai ver que esse tempo é um tempo extremamente longo. E Jeroboão II, ele teve um tempo de prosperidade financeira. Por quê? Por conta das conquistas militares e, consequentemente, a paz nas fronteiras. Nós estamos vivendo aí uma época de epidemia da Covid-19. Você pode perceber que todos os governos, independente de onde seja, que seja aqui na América do Sul, América do Norte, Europa, Ásia, todos eles estão preocupados com o quê? Com o impacto financeiro que isso está trazendo. Ou seja, nós estamos no meio de uma batalha. Um inimigo comum a todos. Ou seja, um inimigo que trabalha indistintamente. Ele pega grandes e pega pequenos. Então, Jonas viveu essa época e ele viveu nessa sociedade. Essa sociedade, o que aconteceu? Se entregou à opressão econômica. São um dos aspectos negativos ali do reinado de Jeroboão II. Consequentemente, se eu tenho muito dinheiro, eu tenho o quê? Desmando legal. Eu tenho descalabro moral e eu tenho também apostasia
religiosa. Quantas vezes nós nos afastamos de Deus? Por quê? Porque a nossa situação financeira, a nossa situação emocional, a nossa situação física está bem. Então, geralmente nós procuramos Deus mais na hora da dificuldade do que na hora da bonança. Então, você precisa entender que Jonas viveu nessa época, Jonas viveu nesta sociedade. Então, muitas vezes, será que essa fuga de Jonas não está relacionada com esse tempo de bonança financeira, de uma necessidade mínima do outro? Então, muitas vezes, a gente precisa trazer isso para a nossa realidade. A gente precisa trazer isso para o nosso entendimento. Até que ponto eu realmente preciso do outro? Uma palavra que eu quero que você guarde aí com você e que você pense, que você reflita é: você é importante ou você é útil para as pessoas? Que você reflita nessa palavra nessa manhã. Olhando aqui para essa situação de Jonas, aquele povo de Nínive não era importante e não era útil para ele. Se não é importante para mim e se não é útil para mim, eu vou correr atrás? Eu vou correr? Então, que nessa manhã fique gravado aí em você isso. Meu Deus e meu Pai, eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que esses que estão ouvindo essa mensagem nessa manhã, ó Deus, que estejam ouvindo esse estudo, ó Pai, Senhor, possam entender a importância que as pessoas têm nas vidas delas, a importância que elas têm na vida das pessoas, ou se elas são meramente úteis. Pai, eu te peço em nome de Jesus, visita, Deus, visita cada um, que essa palavra possa entrar no seu coração, ó Deus, e criar raízes, ó Deus, e que essas raízes possam criar sementes, ó Deus, e que essas sementes possam ser semeadas nessa vida, Pai, nessas vidas que nos ouvem nessa manhã. Por isso, Deus, em nome de Jesus, vem, ó Deus, com o teu shalom, ó Pai, vem com a tua paz, que verdadeiramente excede todo o entendimento. É o que nós te pedimos desde já, em nome de Jesus. Amém. Amém? Guarde essa palavra e que o seu dia, que a sua semana, que o seu mês, que o seu ano, que a sua vida seja próspera, em nome de Jesus. Amém.